Por essa eu acho que ninguém esperava. A Maki apanhando no final pro Naoya. Deu ruim? Ih, ai meu Deus. E aí galera do canal Nono Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Jujutsu Kaisen capítulo 193. Bora conferir mais esse capítulo maravilhoso. Antes de mais nada, muito obrigado pra todo mundo que deixou o like, o dislike, compartilhou, comentou e também que se inscreveu. Sem mais enrolação, já vamos pra esse capítulo que foi bem curtinho. Basicamente, Gege Akutami tá fazendo a mesma coisa que ele fez em Shibuya e o que ele costuma fazer nas suas lutas, onde ele divide um pouquinho depois de explicar os poderes em alguns momentos. Ele simplesmente foca no resto em luta, em batalha, em porradaria, em sangramento. A Maki vai apanhar. Mas ela soltou um negócio interessante um pouquinho antes do Naoya efetuar o golpe dele supersônico, que talvez ali tenha uma armadilha e com isso nossos protagonistas podem dar a virada. Lembrando que isso daqui é um shonen e mesmo que a Maki tenha, entre aspas, apanhado, logicamente no próximo capítulo nós vamos ter uma virada a favor dela, assim como foi com o Hakari e o Hajime. Então, gente, pra quem conhece Shonen, a gente já tá acostumado, né? Bom, gente, o capítulo vai começar com o nosso Pokémon assustador, o Naoya, e depois dele ter dado aquele golpe em cima do Noritoshi Kamo, olhem só que surpresa, isso me surpreendeu, porque o Noritoshi, eu imaginei que ele estaria acabado, mas não, ele conseguiu se proteger a tempo com sangue, e com isso ele impediu que o golpe do Naoya explodisse a cabeça e os seus braços. Impedindo o ataque do Naoya, ele percebe que não pode falhar por 1 segundo, e é exatamente 1 segundo que o Naoya precisa para bater em todo mundo também, né? Porque se antes ele era muito rápido e o Naobito Zenin também era muito rápido, ele vai ficar muito mais agora como maldição. E uma das coisas que eu percebo nas maldições é que elas são praticamente a evolução da humanidade, se vocês pararem pra ver. Porque assim que um feiticeiro Jujutsu se transforma em maldição, parece que ele consegue controlar muito melhor a sua energia amaldiçoada e ele ganha um boost de poder, ele fica muito mais forte. E nisso eu aposto o que, gente? Que o Sukuna também teve esse mesmo processo. Depois que ele passou de feiticeiro Jujutsu, morreu, né? E depois se transformou em maldição, ele ficou mais forte ainda do que quando ele era humano. Mas isso, claro, é só uma pressuposição minha. Porque então nós vamos começar ali a batalha entre os dois, enquanto o Noritoshi Kamo vai tentar se defender mais uma vez do golpe do Naoya, enquanto a Maki corre de lado e consegue desferir um golpe em cima do Naoya, impedindo ele de machucar o Kamo mais uma vez. Nisso que ela consegue dar uma pausa no Naoya, o Noritoshi usa a prisão vermelha, prende ali o Naoya para que a Maki pudesse aplicar um golpe nele, mas ele consegue desviar. E o que ele aproveita? Ele aproveita a força da Maki para não levar o golpe dela. Como assim? Ele simplesmente vira na hora do soco. Ou seja, por exemplo, se alguém vem me dar um soco aqui na cara e eu virar a cara, eu vou ser atingido pelo soco, mas ainda assim eu não vou levar o golpe do soco. Tipo, minha cara não vai estar parada e eu tô levando e a mão do cara tá me levando pra trás. Na verdade eu já levo a minha cabeça, o que deixa o golpe muito mais fraco. Bela tática do Naoya, e é então que ele começa a se apresentar ali pra Maki, pra todo mundo. Ele começa a mostrar o ego dele, que essa maldição que ele se transformou é apenas uma sombra do Naoya Zenin. Então, tipo, mano, o cara tá se achando, ele tá botando o ego lá em cima. E aí a gente vê que um feiticeiro Jujutsu, depois da sua morte, ele consegue reter um ego muito grande. E talvez o espírito vingativo do Naoya seja o espírito vingativo da arrogância. Já pensaram nesse detalhe? Eu imaginei isso daí. E outra coisa eu queria aproveitar para corrigir uma parte que no capítulo passado, se eu não estou enganado, eu disse que a mãe da Maki tinha matado o Naoya porque ela tava com raiva da própria Maki e aí queria ferrar com a filha. Mas relendo o capítulo e relendo os comentários de vocês, bem notado por vocês, na verdade não tem nada disso. Na verdade ela matou ele porque ela tava com raiva mesmo do cara. Tanto até que no final do capítulo, onde a mãe da Maki acaba matando o Naoya, ela pega e fala que tem orgulho das duas filhas. Então esquece o que eu falei lá sobre ela querer se vingar. Acho que ela fez aquilo por vingança, mas acabou ferrando com a filha. Até quando quis fazer bem, fez mal pra própria filhota, coitada. E bom, então que o Noritoshi e a Maki recebem vários golpes, mas o Naoya não está mais frisando tanto neles, tanto que ele está utilizando essa técnica de projeção para congelar o ar durante um tempo, dar o soco. Tudo isso pode ser resumido em ele está proporcionando mais velocidade, como se ele estivesse soltando fogo da bunda, e aí, tipo, ele vai ganhando mais e mais velocidade, como se estivesse soltando vários nitros de uma vez através da bunda, e com isso ele vai conseguindo ficar mais e mais e mais veloz, e ele vai aproveitar toda essa velocidade para dar um único ataque em cima do Noritoshi e da Maki. Na verdade, vai ser só em cima da Maki mesmo.
porque ele vai se preparando pro ataque, ele vira praticamente um papaléguas, como disse o Eden, vai rodando, na maior velocidade, tudo. A Maki vai falar assim, ó, é o seguinte, ele tá se preparando, ele tá acelerando pra pegar a gente com a velocidade máxima. Quando ele atingir essa velocidade, ele vai vir pra cima da gente, e assim como ela tinha ganhado antes dele, ele só tem que se preparar pra esse ataque e contra-atacar no momento certo. Só que o que a Maki acabou de esquecer é que o Naoya já não é mais aquele Naoya. Ele virou uma maldição. E como maldição, a gente sabe que eles têm uns atributos a mais, como recuperação, regeneração mais rápida, entre outras coisas. E como ela acabou esquecendo isso, ela deixou com que ele fosse lá rodando. Ele vai rodando, vai mostrando lá no capítulo, e a Maki fala para o Noritoshi se manter longe porque ela joga umas bolinhas espinhosas, e essas bolinhas espinhosas provavelmente atingiram sim o Naoya. Ele não estava esperando, e embora ele atingiu uma velocidade lá de 3.700 km por hora, que é um absurdo, essas bolinhas pontiagudas parecem ser armas amaldiçoadas que a Maki deve ter pego, e com isso ela vai conseguir utilizar contra o Naoya. Vai ter algum efeito com essas bolinhas, isso eu tenho certeza. Agora, o que vai ser eu não faço a menor ideia. Acredito que essas bolinhas talvez tenham grudado no Naoya, e talvez possam diminuir a sua velocidade, né? Talvez tirando um pouquinho de energia amaldiçoada, ou então explodindo depois de um tempo, sem que ele mesmo percebesse. E bom, aí a gente tem a explicação sobre como que ele faz pra rodar toda essa velocidade e tudo, e aí ele vai pra cima da Maki até ela ficar preta. Ela tá preparada pro golpe, o Noritoshi também. O Noritoshi ficou meio de fora, na verdade, mas a gente não sabe o que ele tá fazendo exatamente. Mas é então que a gente termina o capítulo com a Maki no chão, detonada, e o Naoya olhando pra ela e dizendo: meu Deus, hein, filha? Eu perdi pra você, seu lixo? Nossa, credo, hein? O cara fuzilou a Maki, mas claro que não fuzilou, é shonen, né, gente? Ela pode até estar machucada e sangrando, mas a gente sabe a regra do shonen. Primeiro vem a virada do vilão, ele se mostra muito forte, depois vai ser a virada do mocinho, depois vai ser do vilão de novo, e por aí vai. O autor vai alterando assim na luta. A única coisa que eu fico em dúvida é, o Noritoshi Kamo vai sair vivo dessa? Porque depois desse começo da batalha, eu aposto que ele vai permanecer vivo e ele vai ter uma evolução de força. Não é à toa que o Naoya fala pra ele lá no começo do capítulo, pô, não é à toa que você seria o próximo a ser o líder do clã, né? Pelo menos você conseguiu sobreviver a esse golpe. Não que você vai sobreviver e vai viver, mas pelo menos você não é tanta merda quanto eu achei que fosse. Pelo menos é uma merda menos fedida. De toda forma, o capítulo vai terminar aí, né? Eu gostaria de saber o que vocês teorizam sobre aquelas bolinhas que a Maki jogou. O que elas vão fazer? Elas vão explodir o Naoya? Elas vão tirar um pouquinho da força do golpe dele, fazendo com que ela esteja sangrando, mas na verdade ela não esteja tão ferida? Na verdade, eu acho que ela tá usando uma tática de ataque, então provavelmente essas bolinhas vão ter algum efeito ou no próximo capítulo ou até mesmo depois, provocando um plot twist, e aí pra gente relembrar, ela é verdade, ela utilizou aquilo lá antes. Gostaria de saber o que vocês acham. Acham ainda que a Maki vai perder? Porque eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que ela vai ganhar, entendeu? Eu não sei quem em sã consciência aposta no Naoya. Me desculpa aí, gente. E bom, Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez pra todo mundo que compareceu nesse vídeo. E um beijo no coração. Até o próximo capítulo de Jujutsu, que só deve sair depois da semana que vem, porque semana que vem não teremos mangá. Beleza? Mano Joe tá indo nessa. Fui!